Nós vamos iniciar uma série que vai até o dia 22, chamado Natal. A história que muda a nossa história. Natal faz parte do plano de Deus para a redenção humana. Natal faz parte do milagre maior que nós vivemos nas nossas vidas. Milagre esse chamado Jesus Cristo. Ele faz parte. Ah, mas Leandro, Jesus não nasceu em dezembro. Eu sei, tenho plena convicção disso. Mas é um momento onde nós paramos, olhamos para as nossas vidas. É um momento onde o mundo para e reconhece que Jesus Cristo nasceu. E nós queremos falar aqui nesses dias, nesses domingos, sobre isso. Sobre a mudança das nossas vidas. O que esta história proporcionou sobre as nossas vidas. Mas quando nós falamos de Natal, muita coisa vem à mente. Muita coisa vem à pauta. O nosso paladar muda. Você já pode estar se preparando já para a ceia de Natal. Já está pensando naquela mesa, Carol? Pensando naquela mesa que você não dá conta, que você vai acabar de comer só no carnaval, Mas existe uma coisa que nunca fica ausente do Natal, e isso são as uvas passas, porque chegou a época das uvas passas. Elas saíram onde elas estavam escondidas, porque elas ficam um ano escondidas para ficar murchinha assim, para ir para o arroz, para a salada maionese, para o frango, para o macarrão. Onde você vai ter uva passa. Aí você vai tomar banho, o sabonete é à base de uva passa. O shampoo é à base de uva passa. Elas saíram do armário e estão à tona, então porque chegou a época delas. Mas eu quero falar com vocês, iniciando este momento com vocês, olhando uma imagem. A imagem do presépio. Eu gosto muito do presépio. Não gostava tanto, mas tanta Fabiana falar, eu comecei a gostar. Porque, irmãos, aqui nessa fotografia, nessa imagem, nessa história, tem muito conteúdo. O que está acontecendo atrás dessa imagem? Qual a verdadeira história que está aqui? Será que nós, quando olhamos para essa imagem, às vezes é uma alegoria de Natal, mas quando nós olhamos para essa imagem, nós temos a dimensão de tudo que está acontecendo aqui? Ah, Jesus está nascendo, sim. Jesus está nascendo. Mas aqui tem muita informação, irmãos. Muita história está acontecendo aqui. Por trás aqui existem personagens, muita coisa está acontecendo. E a partir de hoje, nós vamos em busca dessas histórias. Em busca dessas histórias, das pessoas que tiveram suas vidas mudadas. Irmãos, o Natal muda tudo. Muda tudo. Muda tudo na história do homem. Porque Natal é a chegada de Jesus Cristo nessa terra. É quando Deus, que toma forma de homem, vem fazer parte da nossa história. Eu quero hoje estudar com vocês uma história muito especial, que é a história de Maria. Maria, deixa eu só ligar meu timer aqui, pronto, Maria, uma história de fé. Eu quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26, Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do 26 até o 38, Lucas 1, 26 a 38, vai nos dizer o seguinte: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Verso 29 nos diz que, confusa,
Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi. E ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Verso 37. Pois nada, repita comigo, nada é impossível para Deus. Verso 38, Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Eu quero, através dessa história de Maria, eu quero aprender com vocês, extrair com vocês 4 lições que nós podemos aprender dessa história. Uma história de fé. Eu quero ler aqui, mais uma vez com vocês, o verso 26 e o verso 27, que diz o seguinte: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. E o primeiro ponto é que Deus usa o improvável. A Bíblia é repleta de histórias de improváveis. Mas, olha só, vamos analisar esse texto. O que acontece aqui? Deus envia o anjo Gabriel a Nazaré. Presta atenção. Maria começa a sua história aqui de milagre, recebendo a visita de um anjo chamado Gabriel. Gabriel não era qualquer anjo. Gabriel era um anjo especial. Sabe, meus irmãos, que a Bíblia, ela nunca descreve para nós o nome dos anjos. Porém, só existem 2 anjos que têm seus nomes descritos na Bíblia. Sabe quais são? Gabriel e Miguel. Gabriel e Miguel, segundo a tradição, acredita-se que eles eram arcanjos. A Bíblia nos mostra que existe uma hierarquia entre os anjos. E provavelmente, Gabriel, sendo um arcanjo, uma de suas funções era de ser o quê? Um mensageiro diante de Deus. Gabriel aparece 3 vezes. 3 vezes o seu nome é descrito. A primeira, lá em Daniel capítulo 9, aonde foi anunciado a Daniel a vinda de Jesus. A segunda aparição está lá em Lucas, logo no mesmo capítulo de Lucas, só que lá no comecinho, se eu não me engano, no verso 10, verso 9, em torno disso, aonde Gabriel aparece também a quem? A Zacarias e Isabel, anunciando o nascimento de quem? De João Batista, que foi quem? Aquele que foi o precursor, aquele que iniciou, aquele que foi o primo de Jesus, aquele que batizou Jesus, aquele que anunciava Jesus, aquele que falava de arrependimento. E a terceira aparição foi de quem? Foi de Gabriel a Maria e José, anunciando a Maria e a José o nascimento de Jesus Cristo. Então, todas as vezes que nós vemos a aparição de Gabriel, nós vamos ver que a sua aparição está totalmente relacionada à vinda do Messias. Mas, o que diz aqui? Deus enviou o anjo Gabriel aonde? A Nazaré. A gente
Sabe aquela cidadezinha do interior bem pequenininha? Sabe o que eu estou falando? Quem conhece uma cidadezinha assim? Que o que tem lá é a venda do Miguel. Tem um negocinho aqui ali. Cidade pequena. Tem uma rua. Oi? Tem uma rua. Todo mundo conhece todo mundo. Assim era Nazaré, mas Nazaré não era a cidadezinha perfeita. Nazaré era uma cidade, um pequeno povoado, onde era uma cidade ignorada. Vocês terem ideia, lá em João capítulo 1, Natanael diz o seguinte: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era o lugar dos excluídos. Nazaré era um lugar de pessoas simples. Nazaré era um lugar de pessoas comuns e porém desprezadas. E nessa cidade estava uma mulher chamada, uma virgem de nome Maria. E Gabriel recebe a missão de falar com ela. Gabriel recebe a missão de procurar essa mulher. Só que pense comigo, uma cidade excluída, aonde uma mulher, mas uma mulher na cultura judaica, eram extremamente desvalorizadas. A cultura judaica era uma cultura machista. A cultura judaica acreditava que o problema do pecado era totalmente da mulher. Era uma cultura que desprezava. Mas nós observamos que quando Deus resolve fazer algo novo na humanidade, algo que se reflete até os dias de hoje, vai se refletir por toda a eternidade, Ele procura quem? Deus começa algo novo através de uma mulher. Mas nós temos mais agravantes. Não para por aí. Maria, neste contexto, era uma adolescente de 13, 14 anos. E naquela cultura, essa era a idade que as mulheres se casavam. E não era que nem, não era que nem hoje, que você escolhe, eu tô gostando da Fabiana, acho que eu vou casar com ela. Não. Os casamentos eram arrumados. Ela estava o quê? Prometida a um homem chamado José. Pense comigo. Uma adolescente de 13, 14 anos, prometida em casamento, o momento de expectativa de vida dela, a ansiedade, o que estava para acontecer na vida dela. Sabe você que está esperando as férias? Quem está esperando as férias aqui como eu? Levanta a mão bem alto. A Sheila falou até assim, meu Deus. É isso elevado à 10ª potência. Era um momento de expectativa. Era uma jovem, uma adolescente que estava sonhando. De repente, ela recebe a visita de um anjo, que fala que ela foi escolhida para dar a luz ao Messias. Sabe o que tudo isso que eu te falei aqui, que essa história que eu contei para vocês me ensina? Essa história me ensina que Deus usa as pessoas, as coisas frágeis e simples para realizar sua obra. Deus sempre escolhe os improváveis, irmãos. E quando nós vamos olhar a palavra de Deus, nós vamos ver uma lista de homens e mulheres improváveis. Por exemplo, Abraão. Abraão era muito velho. E Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significava o quê? Pai de muitas. Imagina só, Abraão chegando no lugar e fala o seguinte: como é seu nome? Meu nome é Ananias. E o seu? Abraão. Uau, pai de muitas nações. Fala assim, esse cara deve ser o procriador, né? Aí perguntou para ele, quantos filhos você tem? Nenhum. Abraão era velho, mas Deus faz o milagre na vida de Abraão. E Abraão é chamado de quê? Amigo de Deus. Um improvável. Segundo o quadro da vida dele, ele era improvável. Quem mais? Jacó.
O que Jacó era? Jacó era trapaceiro. Jacó enganou todo mundo, enganou o irmão, enganou o pai. Mas Deus usa Jacó, que no momento da vida dele, teve uma experiência poderosa com o Senhor, e ele foi poderosamente usado. Quem mais? Moisés era, o maior líder que Israel teve na sua história. Ele era gago. E Deus usou Moisés poderosamente. Raabe era uma prostituta. Mas ela está na genealogia de Jesus. Gideão era medroso, Gideão se escondia. Mas Gideão depois que ele entendeu o que Deus tinha para ele, se tornou um grande homem diante de uma grande batalha. Quem mais? Davi. Irmãos, Davi era só um pastor de ovelhas. E presta atenção, a função de pastor de ovelhas naquela época era uma função descartável. Samuel chega na casa de Jessé. Jessé, da sua casa vai sair o próximo rei. E aí Jessé fala, fechou. Tudo que eu queria. E aí começa a chamar os filhos. Aí vem aquele cara, sabe aquele grandão, fortão, maromba, que faz tudo, Rodrigo Hilbert, sabe? Chega lá assim, Samuel olha para ele. Não é esse. Vem o próximo. Aí vem o outro, também todo assim, chega até assim. Olá, Samuel. Samuel olha, tinha acabado de sair da academia. Não é esse. E depois de ver todos os filhos, Samuel fala, tem mais um. E Samuel manda vir ele. E esse homem está eternizado na história de Israel. Um dos maiores reis que passaram naquela história. Ele era o improvável. Quem mais? Timóteo. Timóteo era muito jovem. Timóteo era um cara muito jovem. Porém, tem uma grande participação na história da igreja. Foi um dos principais discípulos de Paulo. Um dos sucessores de Paulo. Ele era improvável pela idade dele. O que Paulo era? Paulo era perseguidor de crente. E foi um dos maiores missionários que essa terra já viu, que pregou o evangelho. Se estamos aqui hoje, se puder desligar essa luz aqui, me ajuda muito. Ela está tirando meu foco. Se nós estamos aqui hoje, um dos grandes motivos é que Paulo começou algo poderoso. Quem mais? Zaqueu. Irmãos, provavelmente, se Zaqueu existisse hoje, o nome dele estava na Lava Jato. Zaqueu era corrupto. Zaqueu era corrupto. Mas você viu a experiência que ele teve. Sabe, meus irmãos, o que isso nos ensina? Que Deus sempre escolheu os improváveis. Deus escolhe pessoas humildes e improváveis para mostrar o quão poderoso Ele é. Agora minha pergunta para você aqui nessa manhã. Qual é a sua desculpa para não se colocar à disposição de Deus? Pastor, eu preciso me preparar mais, eu preciso falar melhor, eu preciso... então não posso porque... Qual é a sua desculpa? Sabe, meus irmãos, nenhuma das pessoas que você vê servindo aqui, os nossos cooperadores, diáconos, pessoal de som, staff, kids, tudo que envolve aqui, são pessoas que fizeram a faculdade que qualificou a ela servir no ministério. Não. São pessoas que carecem da graça de Deus. Mas Deus manifesta a sua glória através daqueles que têm sede e se colocam à disposição dEle. Qual é a sua desculpa? Segunda lição que nós aprendemos com a história de Maria. Está no verso 28 que diz o seguinte. Gabriel apareceu a ela
e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Segunda lição que nós aprendemos é que Deus está sempre conosco. Mas algo me chama a atenção aqui. Algo me chama a atenção. Diz o seguinte: alegre-se, mulher favorecida. O anjo não está falando para ela: alegre-se, mulher merecedora. Mas o anjo fala: alegre-se, mulher favorecida. Traduzindo: alegre-se, mulher, porque hoje Deus vai manifestar a graça dele na sua vida. Alegre-se, mulher, porque Deus te escolheu. Não é pelo seu mérito, não é pelo que você sabe fazer, não é por que você é, mas sim porque o Senhor te escolheu. Alegre-se, favorecida. Sabe o que é isso, irmão? Isso tem a ver com amor e o favor dele sobre a vida de Maria. E aí ele diz o seguinte: o Senhor está com você. Sabe, meus irmãos, sabe o que Deus está falando para você agora? Presta atenção. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Mas Deus está falando para mim e para você que Ele está conosco. O Senhor está com você. Deus sabe que você tem passado momentos difíceis. Deus sabe que você está enfrentando problemas. Deus sabe das suas situações, das suas tribulações, das suas agonias. E Ele fala para você: Deus está com você. Independente do que você tem passado, Deus está com você. E Natal nos mostra isso. É um momento propício para nos lembrarmos que Deus está conosco. Presta atenção, irmãos. Quando Maria ouviu isso aqui, faziam 400 anos que Deus não falava com o povo. 400 anos que Deus não falava com o povo. Talvez na cabeça dela e na cabeça do povo estivesse o seguinte: Deus se esqueceu de nós. Deus não está nem aí comigo. E esse é muitas vezes o pensamento que toma a nossa mente. Deus se esqueceu de mim. Ou então, quem sou eu para Deus se importar comigo? E aí aparece um anjo falando com ela: olha aqui, mulher, o Senhor está com você. E meus irmãos, essa é uma promessa da Bíblia para todos nós. A promessa da Bíblia para todos nós é que Deus está conosco. Lá em Josué capítulo 1, no verso 9 diz: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, porque o Senhor estará com você por onde quer que você. Essa é uma promessa. Mas sabe qual é o problema? Nós nos esquecemos das promessas e olhamos a nossa situação. Sabe que uma das palavras que mais aparece na Bíblia, sabe qual palavra que é? Não temas. Sabia disso? Fala para quem está ao seu lado: não temas. Fala para ele. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Porque a tendência do povo, a minha tendência, a tua tendência, é a gente se esquecer que Deus está com a gente. Aí o que acontece? Nós ficamos com medo, ficamos desanimados, ficamos tristes com as situações, porque nos esquecemos que Deus está conosco. E o texto continua dizendo o seguinte: confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Jesus. E o anjo continua dizendo no verso 32 e no verso 33: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Sabe o que acontece aqui?
uma profecia se cumpre através de Maria. Em Isaías capítulo 7, verso 14 diz: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela lhe dará um filho e o chamará de quê? Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco. Deus está com você, meu irmão. A mensagem do Natal é que Deus está com você. Deus está com você em todas as suas situações. Terceira lição que essa história nos ensina é que Deus faz o impossível. E o verso 34 diz: Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. E aí nós temos aqui a resposta do anjo. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Aquele bebê era santo. Sabe por quê? Porque ele foi gerado através do Espírito Santo. Ele não foi gerado através de um homem. Pois o que acontece, irmãos? Nós entendemos o quê? Nós entendemos que o pecado ele é passado de geração a geração. O pecado é passado de pai para filho. Bebês já nascem pecadores. Quem é que ensinou o seu filho a responder para você? Quem ensinou ele? Sabe aquele bebê fofinho? Bochechudinho? Que você fala assim, se fosse meu, mordia todo dia? Já nasce pecador. Já nasce pecador. Salmo 51, 5 diz o quê? Pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. O bebê já nasce com isso. Bebês já nascem pecadores. Sabe, meus irmãos, mas as crianças não têm consciência. Por isso é papel do pai e da mãe o quê? Direcionar seus filhos. O pai não pode se isentar dessa responsabilidade. O seu papel é direcionar. Todos nós, presta atenção, todos nós nascemos debaixo da lei do pecado. E essa lei do pecado faz que nós cometamos pecados. Existe uma lei do pecado, e através dessa lei que se manifesta em nós, nós cometemos pecados. Ou seja, nós pecamos por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa, natureza má e perversa. Mas porém, este bebê não estava debaixo dessa lei. Ele é santo. Ele foi o Cordeiro Santo. O sangue que foi derramado sobre as nossas vidas foi de um cordeiro que o pecado não tocou nele. Este bebê é santo. Por isso nós precisamos entender, meus irmãos, isso é um milagre. Deus está fazendo um milagre. Natal é tempo de milagre. Natal é tempo onde nós vivemos milagres. Natal é nós entendermos que não há nada impossível para Deus. E nós temos muitos acontecimentos do Natal que nos remetem a isso. Por exemplo, os anjos. Os anjos que apareceram aos pastores. Zacarias e Isabel. Ela era estéril. Maria e José. O que eles passaram? A estrela de Belém que apontava o nascimento do Filho de Deus. E o nascimento e a preservação da vida de Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa. Nunca mais diga a palavra não tem jeito. Qual é a palavra? Fala mais alto. Ah, o meu filho não tem jeito, o meu marido não tem jeito, a minha esposa não tem jeito. Ah, essa situação não tem jeito, não tem jeito. Tem jeito sim, porque nós cremos em milagres. Nós cremos em milagres. Então, portanto, não existe a palavra não tem jeito. Sabe por quê? Porque o anjo fala para Maria. O que ele fala para ela? Pois nada é impossível para Deus. Feche seus olhos por 2 segundos, 3 segundos, não, 5 segundos, vai. Pense agora, qual a situação que você enxerga que não tem jeito na sua vida? Pensa nela agora. Pode abrir seu olho. Pensou nela? Pensou? Agora leia todo mundo aqui comigo junto. 1, 2, 3, pois
Fala para quem está do seu lado, meu irmão, nada é impossível para Deus. Portanto, a palavra que tem que sair do seu vocabulário é a palavra não tem jeito. O que você nunca mais vai falar? Quando você for falar não tem jeito, que você morda a sua língua. Aí você vai lembrar de mim. E me abençoe, por favor, tá? Quarto e último lugar. Maria disse: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E a palavra diz que o anjo a deixou. Eu destaquei na versão... Não, Deus só requer obediência. Mas eu destaquei aqui, na versão NVI... Aconteça comigo tudo o que foi dito, conforme a tua palavra. Irmãos, Deus ele requer de nós somente obediência. Ele não está preocupado com as suas obras maravilhosas que você pode fazer. Não, ele requer obediência. Maria falou: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Jesus no Getsêmani. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus 26, 39. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 39. Evangelho de Mateus 26, 39. Vai nos dizer, olha só. E adiantando-se um pouco, Jesus, falando de Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Umas versões diz que contudo seja feita a tua vontade. Irmãos, eu queria dizer algo a vocês. Deus só precisa de uma coisa para fazer na sua vida tudo o que Ele quer fazer. Só precisa de uma coisa. E essa coisa chama-se obediência. Obediência. Porém, existe dentro de nós uma guerra. Que guerra é essa? A guerra da minha vontade versus a vontade de Deus. É uma luta. É ou não é? Ou é só comigo? É uma luta, não é, irmãos? É uma luta. É uma batalha que precisa ser vencida todos os dias. Quero dizer algo para vocês. Vocês acham que foi fácil para Maria obedecer a Deus? Abrir mão de tudo. Do seu sonho, da sua vida, abrir mão de tudo. Não é fácil nós obedecermos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Para obedecer a Deus requer de nós obediência. Sabe por quê? Porque obedecer a Deus vai contra a nossa natureza. Obedecer a Deus vai contra a nossa vontade. Para Maria não foi fácil. Ficar grávida no período de noivado. Sabe o que podia acontecer com ela? Primeiro, ela poderia ser vista como uma mulher adúltera. Segundo, ela poderia ser apedrejada. Mas o que ela escolheu? Escolheu obedecer. Pra vocês terem ideia, essa situação ela foi tão séria, que lá em Mateus 1:19 fala que José era um homem justo, e ele resolveu romper a união, o noivado em segredo. Olha o quadro que estava vindo daquela mulher. O próprio noivo abandonando ela. Imagine a cabeça daquela adolescente de 14 anos. Mas o que acontece? O anjo aparece para José. E ele entendeu. Opa, entendi. Irmãos, para obedecermos a Deus é difícil. Mas Tiago diz o seguinte, Tiago 1:25. Se contudo
observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão o quê? No que fizerem. Serão felizes naquilo que vocês fizerem. Para nós encerrarmos aqui, o pessoal do louvor pode subir. Primeiro lugar, Deus usa pessoas imperfeitas. Quem aqui é imperfeito, levanta a mão comigo bem alto. Pode baixar. Quem é perfeito? Perfeito, só perfeito, levanta a mão. Você é verdade. Você também é perfeito também, que eu sei. Todos nós somos imperfeitos. Sabe, meu irmão, sua fraqueza. Quem aqui tem uma fraqueza? Levanta a mão. Quando é ish, é o quê? Falou em línguas estranhas, falou em hebraico. Traduzindo ish do grego vai dar o quê? Ish. É verdade. Então é você que é o ish, né? Irmãos, a sua fraqueza, o seu ish, é o cenário perfeito para Deus se manifestar. Segundo lugar, o Natal, essa época que nós estamos entrando agora, ele nos convida a nos rendermos e lembrar que não há impossíveis para Deus. E terceiro e último lugar, escolha obedecer. Fale para quem está do seu lado, escolha obedecer, meu irmão. É mais fácil, fala. Fala, é mais fácil. Irmãos, alinhe cada ação sua à vontade de Deus. E aonde a palavra de Deus está expressa para nós e revelada? Na sua palavra. Queria convidar que você agora, no seu lugar, não precisa ficar de pé não, feche seus olhos.